Sejam muito bem-vindos ao FogoCast dessa semana. Muito prazer, estamos entrando na sua casa pedindo licença para a gente poder trocar ideia, falar sobre empreendedorismo, se divertir muito, dar risada, tomar tereré. E nessa oportunidade temos aqui meu amigo Henrique Fragata. Seja muito bem-vindo, você já conhece ele ou não? Meu amigo, que prazer te receber aqui. Estava conversando com você nos bastidores, ouvindo um pouco da tua história. Por favor, se apresente para as pessoas saberem quem é Henrique Fragata. Então, Henrique Fragata, primeiramente obrigado pela oportunidade, né? A gente nem agradece, mas é bom demais estar aqui, poder falar com o seu público, falar com as pessoas e mostrar o tanto que valeu a pena ao longo desses 31 anos estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Palmas. E poder hoje contribuir com ela, eu digo sempre que é minha missão de vida, né? Ajudar pessoas. Então, contribuir com as pessoas, entregando para elas aquilo que a cidade nos ofereceu. Você estava me falando que você veio para cá no início da cidade, né? Você tinha 23 anos. Eu tenho algumas perguntas bem curiosas para te fazer. A gente tem um tempo legal para bater papo, mas a primeira delas você me contou que você serviu na Marinha, né? Sim. E aí o seu pai tinha um negócio, achei engraçada a ideia, você não quis optar pelo negócio dele, você quis criar um outro negócio que é o teu. A minha primeira pergunta por que você escolheu Palmas? Então, a escolha de Palmas não foi minha, foi de um cunhado que formou no Paraná, em medicina, virou médico, e pegou a esposa dele, a minha cunhada, e foram morar em Rondônia, em Espigão do Oeste. Chegando lá, isso foi na década de 80, meados da década de 80, cresceu lá naquela cidade. E aí, naquela época, existia uma revista chamada Veja, e ele lia muito. E viu que nasceu a criação de um novo estado. Então, ele me convidou em 1990 para mim estar aqui, junto com o sogro, o seu Pedro Ferrari. E lá sai seu Pedro Ferrari e o Henrique Fragata, lá de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, para encontrar o Fernando Miyamoto em Brasília. Ele saiu da região norte e nós saímos da região sudeste e se encontramos em Brasília. Ele foi de avião e nós de carro. Chegamos lá, peguei ele no aeroporto e viemos tocando até chegar em Porto Nacional. Ficamos no Hotel São Judas Tadeu, nunca esqueço daquele dia. E no dia seguinte viemos conhecer a cidade de Palmas. E de lá para cá, assim, o amor e a paixão só aumenta, porque essa cidade é muito boa. Eu vi ela nascer do zero. A gente compartilhou até momentos de fotos, algumas coisas, né? Então você não escolheu Palmas, foi Palmas que te escolheu? Foi Palmas que me escolheu. E eu até brinco, Daniel. Eu até brinco, Daniel, que eu sou uma exceção da vida, porque a maioria das pessoas, elas saem de cidades pequenas e vão para cidades grandes, evoluir, crescer, mostrar talento. E eu fui o contrário, eu saí do Rio de Janeiro, uma cidade grande, mais de 400 anos, e cheguei numa cidade que só tinha 1 ano e 8 meses. Eu fui o inverso da história, né? Quando você chegou, óbvio, talvez não tenha números exatos, mas tipo assim, como é que estava a cidade na época? Que tamanho era? Então, rapaz, aqui tinha por volta de 3.000, 4.000 pessoas. Era uma vila. E a maioria funcionário público, né? E os empresários começando a chegar. Não tinha nenhum asfalto, era zero de asfalto, zero mesmo. Não tinha nada. Não tinha aeroporto, o aeroporto só para aviões pequenos, só veio ter aeroporto em 91. Uma rodoviária no centro da cidade, de esgoto a céu aberto. E não tinha padaria, não tinha supermercado. Nossa, um rio de oportunidade. Nós tínhamos que ir para Porto Nacional, se a gente quisesse comprar alguma coisa, um botijão de gás. Ia para o primeiro posto de gasolina, ele fica ali na 21, praticamente em frente ao Wilson Vaz. Tem uma faculdade Unipar, se eu não me engano, bem em frente. Ali é o 001. Aquele é o primeiro posto da cidade. Que legal. Ali a gente só poderia abastecer 20 litros por carro, mesmo com dinheiro. Para não acabar. Para não acabar, para dar para todo mundo, porque a cidade crescia num ritmo muito grande.
E essas pequenas histórias da nossa cidade que começou lá na década de 90. Pensando do ponto de vista de negócio de um empreendedor, a gente falava hoje sobre a questão da cultura. A do senhor ainda é um pouco antes da minha, mas a gente vem de uma cultura de vida, de ser educado e tudo mais, a cultura de hoje muito mais tecnológica. Pensando do ponto de vista estratégico de um empresário que o senhor a gente já vai falar do seu negócio, mas a fala é: olhar uma cidade nascendo, sabendo que é uma capital. O que um empreendedor tem que ter na veia ou na mente para pensar? Eu vou para lá e vou abrir um negócio. O que passou na tua mente? Então, quando Deus chama, assim, você não tem que desobedecer. Uau. O que mais pesava para mim, por incrível que pareça, não era o resultado final que hoje as pessoas conhecem o Henrique Fragata, as empresas do Henrique Fragata. Por incrível que pareça, o que me fez ficar aqui no início foi o futebol. Sério? Eu amava jogar uma peladinha no final da tarde, né? Tá. E aí eu joguei com o dono da Encanel, muito bom centroavante. E a gente, no fundo da loja dele, ali na JK, onde ele tinha a loja, sim, ele fechava a loja e a gente corria para jogar bola. No grama, nem grama tinha, eram as madeiras improvisadas, a bola era minha, era o goleiro, e a gente jogava uma bola ali. Então aquilo me acendia. Eu nunca pensei em resultado financeiro. Tem dois tipos de empresário. Tem um empresário capitalista e o empresário... o capitalista e aquele empresário, como é que eu posso dizer, aquele estadista. Os dois pensam no dinheiro. A diferença é que o estadista, ele quer deixar uma marca. Concordo. Né? Ele quer deixar um legado, quer deixar algo para as próximas gerações. Tanto é que quando o capitalista morre, no dia seguinte já esqueceram que ele existe. Agora, o estadista, ele deixa lembrança. aquele cara, poxa, ele fazia isso. Isso sempre foi o meu legado, de deixar algo para essa cidade, deixar algo que ela possa, que as próximas gerações possam lembrar de mim, não como um patrão, mas sim como um patrão, porque eu levo conhecimento aos meus funcionários, não de ensinar eles como deve lavar um carro. Hoje mesmo eu tive reunião sobre isso, mas como eles devem tocar a vida deles, como é que eles devem ir para frente, problemas, como é que a gente resolve isso, depois de muito treinamento que eu tive. Então eu levo uma mensagem para eles de vida, não só de negócio. Então você concorda comigo que ao ver uma oportunidade, o empreendedor ele tem que abraçar essa oportunidade, mas o dinheiro não pode ser uma prioridade? Não. As coisas acontecem com o seu devido tempo. Claro. O que dá errado hoje de alguns empresários? E eu sempre falo isso nas palestras que me pedem para levar lá nas universidades. Vamos lembrar que isso aqui é um caroço de manga. E você planta esse caroço aqui hoje na terra. Abriu um buraco, plantou. O primeiro ano, ele cresce no máximo 15 centímetros para cima. E 2,5 metros, 3 metros para baixo. A manga. Exemplo do amanga. Só uma mensagem subliminar. De empresário de persistência. No segundo ano, cresceu 20 centímetros. Então está aqui, com seus 30 centímetros e 4, 5 metros para baixo. A diferença é que ninguém consegue enxergar a parte de baixo. A parte de baixo, quando você está plantando alguma coisa, você está solidificando o seu negócio. Então você está gerando um ponto, fazendo com que as pessoas, às vezes, por exemplo, um borracheiro abre a borracharia, você passa lá todo dia, ele fica lá 1 ano e meio, um ano e meio, você nunca foi. Naquele dia, furou seu pneu. Quando você vai lá, não, ele saiu daqui, não está mais aqui não. Então ele fez um ponto, você gravou o ponto dele, só que você não precisou do serviço dele. Um dia que você precisou, ele não estava lá, porque ele achou que aquela terra não era fértil, ele saiu dali e levou para outro lugar. Então eu falo muito para os jovens que tem que ter persistência, porque a raiz é algo que vai solidar aquela árvore que vai crescer. Então hoje, por exemplo, teve pandemia. As empresas que têm raiz, que tiveram raízes sólidas, elas não quebraram. Claro. Bateu o vento, bateu chuva, bateu raio, arrebentou um galho dali, caiu uma folha de lá, mas a árvore continua intacta. Não porque a árvore é bonita, mas porque a raiz, ela é forte. Dentro da raiz nós temos o que? A humildade, a persistência, a perseverança, a disciplina, o acreditar, o acordar todo dia cedo, as férias que foram com a família. Então, é uma mega de coisas que acontece para que essa raiz, que tenha bastante números embaixo, 300, 400, faça com que somente
um caule, somente um tronco. Levante essa árvore e dê os galhos e dê os frutos. Genial, genial, gostei de ouvir isso. Compactuo dessa visão, eu gosto de pensar dessa forma também, eu falo muito sobre isso com as pessoas que a gente atende, entendendo que acho que isso é propósito. E o que mais me chamou a atenção é que, assim, existem lava-jatos e existe o fragata. O que é totalmente diferente. Cara, qual é, na tua visão, a diferença do fragata? Sem modismo, assim, no ponto de vista de o que você faz de diferente de um outro lava-jato normal que eu já vi no Brasil. Nunca vi no Brasil alguém que faz o que você faz. Bacana. Você acabou de responder a resposta. Tá, legal. Porque eu, assim, quando eu fui estudar, e eu fiz administração com ênfase em marketing. Então, eu já nasci com um dom e me aperfeiçoei. Legal. Foi muito legal. E naquele dia, naquela aula de um professor, ele deu uma definição do que é marketing. E assim foram várias definições. Eu fui anotando e cada colega ia anotando. E no final eu peguei uma para mim, que responde a sua pergunta, que marketing é fazer o que os outros não fazem. Legal. Então, o que eu fui perceber? Então, por exemplo, o que um lava-jato faz, o que eu não faço. E aí, quando você vê todo mundo vendendo espetinho, né? Espetinho. Aí você sai na rua, só tem espetinho. Mas eu, por exemplo, o caldo, eu gosto de aquela canja de galinha, sabe? Sim, gosto também. É gostoso demais, aqui não vende. Não vende. Eu gosto de cachorro quente com linguiça, carioca. Aqui não vende. Você vê que tem um monte de oportunidade que os caras estão fazendo sempre o mesmo. Você está entendendo? E aí você tá lá, todo mundo igual. E que é o marketing? É fazer o que os outros não fazem. Só isso. E eu vejo que as pessoas falam o seguinte, Henrique. O meu diferencial é que eu atendo bem o cliente. Eu acho que isso não é diferencial, é obrigação. Sim, faz parte do jogo. Não tem nada de diferente nisso. Nadinha. Agora, pensar diferente como esse ponto de vista. Poxa, o que o cara do espetinho da esquina não está fazendo que eu posso fazer? Sim. É uma comida diferente, uma carne, um tempero, um molho, alguma coisa diferente. Porque o igual todo mundo tem. Aí eu respondo. Agora eu falei de modo geral. Tá. Agora vamos focar no que eu fiz. Exato. Vamos lá. A primeira estratégia que deu certo, saímos com uma premiação a nível nacional. Legal. Eu deixei de investir num carro e na década de 1999, 98, 99, eu comprei 2 computadores, era caríssimo, aqueles grandão, né? Cor de gelo e tal. Como é que é o nome daquele negócio? Disquete. Disquete. Sei lá, eu sei que naquela época já começou a ter a tal da internet de escada. Vocês que são novos não sabem o que é disquete. Não sabe. Mas, e aí, a internet é só ir lá no discada, Google lá e procurar, para vocês vão entender. Procure. E a internet de escada, ela fazia assim, ó. Lembro do sonzinho. E aí eu falei, peraí. Eu posso Produção, bota o som da internet de escada para nós aí. Eu posso ter um diferencial. Eu comprei 2 computadores e coloquei numa sala de cliente, que já era um diferencial. E aí o que eu fiz? Ter a sala de cliente já era um diferencial no Lava Jato. Já era um diferencial. Já era. Aí com ar-condicionado. Aí eu fui e comprei o computador e dei 15 minutos para cada cliente. No início foi meia hora. Virou uma lan house, né? Uma lan house. Na época não tinha. E eu dei esse tempo para ele. Mas qual era o foco desse tempo? Agora vamos explicar o porquê. Ali, naquela época, a internet era para usar só para ler e-mail. Hotmail, Gmail, UOL, bacana. MSN. Isso. Não tinha. Nessa época não tinha, quando eu comprei. Era só o cara ler o e-mail, que era como a gente lia uma carta. E ali abria e lia uma carta. E ali começou tudo na internet. As pessoas para poder, hoje chega no WhatsApp. E aí as pessoas iam lá, muitos iam trabalhar, faziam suas cartinhas, faziam seus relatórios. E olha que coisa interessante, Daniel. Quando eu percebi que o cliente estava ali concentrado, eu já deixei ele de costas para o Lava Jato, igual como dizer que o Lava Jato é ali. 2 ficavam um do lado do outro. Quando eu deixava ele de costa e estava lá intertido, o carro dele estava pronto para lavar, aí chegava uma pessoa com pressa. Eu quero lavar meu carro agora que eu estou com pressa. Eu falei, está com pressa mesmo? Não, tem que ser agora. Aí eu olhava lá os 2 clientes lá, acessando, eu olhava para um lado, pode botar ali. Corria, furava a fila, lavava o carro dele e os outros nem prestavam atenção, porque eles já estavam trabalhando e aí eles não iam nem interferir no tempo deles. Isso chama-se tomada de decisão certa. O líder tem que tomar decisão. Mesmo que estava furando fila, né? Mas eu queria ganhar aquele cliente, senão ele ia embora. Sim. E ele furava a fila
botava o carro dele para lavar, os outros nem percebiam isso, e entregava o carro deles também já no horário, atrasava 10, 15 minutos, e eu conseguia atender todo mundo. Sacada. Ou seja, velocidade de execução. Sacada. E aí um sucesso, igual eu falei, virou uma matéria nacional, comparado com, fui comparado na época uma empresa nacional, Johnson & Johnson, uma empresa estadual, era na época a Celtins, e uma empresa local que era o Fragata, que teve uma sacada de marketing dessa. De tecnologia, inseriu tecnologia dentro da empresa. É porque assim, não é desprezando a tua área, mas se você for ver, cara, é um lava-jato. Sim. O que tem de mais um lava-jato? O cara vai lá e coloca computador, bota o cliente para sentar, coloca um ambiente com ar-condicionado, totalmente inovador para a época. Mas nós temos que ter congruência. Eu falei que marketing é fazer o que os outros não fazem. Exatamente, achei lindo. A segunda sacada, essa foi no top das top. Quero saber. Essa sacada foi busca de tempo. Meu tempo estava perdido no sábado. E eu trabalhava sábado até às 18 horas, cansado, ia para casa triste, cansado. Eu falei, moça, eu preciso mudar essa estratégia. O que eu tenho que fazer? E aí eu descobri em pesquisa que naquela época não tinham 2 carros, só tinha um carro. Uma família tinha um carro, em média, a maioria tinha um carro. E aí eles deixavam para lavar esse carro no sábado, só depois do almoço. Então, depois de 1h30, 2 horas da tarde, o lava-jato lotava para ir até às 18. Eu falei, mas por que isso acontece? Aí fui fazer a pesquisa. De segunda a sexta, o casal, a mulher acordava e chamava as crianças, levanta, ia fazer o café da manhã, o marido comprava o pão, tomava um café, a família, e ia para o trabalho, as crianças para o colégio. No sábado, a mulher queria dormir mais tarde. O homem tem uma genética diferente. Ele, no máximo, 8h30, ele já está de pé. Sim. Porque ele acordava, ficava na cama, enrolando e não levantava, porque quem fazia o café era a mulher. E a mulher dormindo, ele não queria tirar a mulher. O que acontecia? A mulher ficava dormindo, o café saía lá por volta de 10, 11 horas. Aí eles tinham que ir no supermercado, tinha esse negócio de fazer compras no mercado no sábado. Lembro. Faziam compras no supermercado, e aí voltava para casa, almoçava, tiravam o cochilo, e depois que iam lavar o carro. Eu falei, o que eu preciso fazer? Café da manhã para o homem. Legal. Porque ele fica rolando na cama. Resolveu o problema do cara. Resolveu o problema dele. Porque se ele sabe que a empresa tem um café da manhã, um pãozinho, um café, ele corre na empresa, vai lavar o carro e me libera à tarde. Hoje a empresa fecha 2h30, 3 horas no máximo, não tem mais ninguém na empresa. E como é que funcionava esse café? Era pago? Era de graça? Era de graça. Você investia no cliente? O café barato. Você comprava pão, manteiga, abacaxi, banana. Isso se alastrou? Na época só tinha uma filial, né? Sim. Muita gente copiou. Uau! Muitas empresas copiaram essa ideia. Genial! Hoje, com a pandemia, de botar a mão, essas coisas, acabou e a gente nem volta mais, é coisa de passado. O mundo evoluiu, né? A bolinha do 0 ficou agora do século XXI, né? Saiu, foi para 1, né? Hoje não serve mais café. Não, mas na época te resolveu um problema. Me resolveu o problema. Cara, sensacional. Uma outra pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: para vocês que não conhecem, depois vocês procuram aí no Instagram, no Google, sobre o Lava Jato do Fragata, porque uma coisa que me chamou a atenção lá no teu Lava Jato é o seguinte: eu achei interessante que você instalou lá o sistema de linha de produção de fábrica. Sim. O cara entra e não volta para trás, ele vai só para frente até sair. Faz exatamente como isso aqui, ó. Ele entra aqui, faz isso aqui. E aqui ele já está pronto para ir embora. Como é que você pensou nisso? Por que te veio essa ideia? Me conta esse detalhe. Então, isso aí acho que já foi um feeling, né? Porque eu não tinha percebido que eu tinha feito isso. Então, quando eu fui fazer a faculdade, em 2003... E o professor, igual você, que reparou bacana, que a inteligência até deu o exemplo da Toyota. Just time, no tempo certo. Sim. Eu falei, caraca, eu não fiz isso porque eu pensei, igual essas estratégias que eu falei, foi pensada. Claro. Não? Agora, da linha de produção não foi pensada. Da linha de produção, eu fiz isso porque eu via que se eu não contratasse pessoas, eu nunca conseguiria almejar minha meta, que era lavar 100 carros por dia. Então, eu falei, quanto mais eu contrato, mais pessoas eu tenho para executar o serviço e mais rápido o carro sai. E isso foi no início do pensamento, para responder a sua pergunta. Só que no decorrer das coisas, o que eu percebi da ideia? Então, por exemplo, você vai na empresa e a gente consegue detectar um vidro sujo. O carro não ficou bem limpo, o vidro. O cliente reclamou. A gente já sabe qual funcionário, não tem esse negócio de ficar gritando, ei, quem é que limpou esse carro aqui?
a gente vai direto no foco. Chama o funcionário, olha, o cliente não gostou, vamos melhorar o serviço, tal. Porque lá cada colaborador faz uma atividade. Faz uma atividade, é igual a montagem de um carro. Liga de montagem monta mesmo. O painel, monta o paralama, monta o motor. Então, tem o cara só da lavagem, o cara só da interna, o cara só da externa. Se der só do motor, só do chassi. Então, aonde tem o problema, fica fácil da gente de resolver. É cirúrgico. Eu nunca consegui. A maioria dos lava-jato trabalha em comissão, o cara pega o carro todinho, entendeu? Tá. Trabalha em comissão, nunca consegui fazer com que eu botasse uma única pessoa lavando o carro para pagar a comissão para ele, porque eu vejo isso um desperdício de tempo para o cliente. Lá no teu caso são assalariados? Sim, são assalariados. Uau. Eles são assalariados. Por quê? É uma perda de tempo para o cliente, porque o cliente ele não quer saber se o cara ele vai levar 1 hora, 1 hora e meia. Então, o outro fica com o braço cruzado, porque o carro não é dele. Claro. E você se matando, cai em cima. Eu falei, rapaz, isso não é legal numa linha de produção. Eu acho que cada um fazendo uma parte, né, é bacana. Interessante. Tanto é que, às vezes, quando há reuniões, a gente, de funcionário, assim, não querendo ajudar, eu peço para eles ir lá na sala de produtos, né? E pego um tambor de 50 litros, né? E aí um só vai pegar o tambor. Aí chega atrás, aí eu peço um outro funcionário para pegar o tambor e tirar daquele lugar e botar lá de volta. Eles não estão nem entendendo o que eu estou fazendo. Aí foi bacana. E aí eu peço aqueles dois que um foi e levou, o outro foi e trouxe de volta. E aí eu peço os dois para trazer de volta, mas os dois juntos. Aí eu pergunto, como é que foi você levando sozinho? Foi pesado? Foi. E agora quando o seu colega está te ajudando? Nossa, ficou bom demais. Eu falei, tá vendo? Para limpar o carro é a mesma coisa. Se a gente consegue fazer junto o serviço, a gente não faz força, a gente faz melhor e faz mais rápido. Genial. É o jeito que eu tenho, da linguagem que eu tenho de tentar levar para eles, porque são pessoas assim que ainda passam no processo de aprendizado, né? Tá. E aí a gente precisa de ter esse pouquinho de dom para poder entrar na cabeça deles, para poder entender o que a gente quer. Maravilha. Eu tenho algumas outras perguntas bem legais e uma delas é a seguinte. Eu sou cliente teu, não sei se você sabe disso, mas eu viajo, eu volto e eu lavo o carro lá. E uma das coisas que eu percebi várias vezes já, e eu por atuar dentro de empresas como estrategista, toda vez que eu vou ser atendido por alguém, eu ligo o meu modo radar para ver o que a pessoa está fazendo, como que ela está fazendo e por que ela está me tratando daquele jeito. E quando eu chego na tua empresa, tua equipe não sabe o que eu faço. Então, eu percebo que todas as vezes eles me atendem, eles me vendem só o que eu realmente quero, que é eu quero lavar. Você quer com cera ou sem cera? Com cera, maravilha. E aí normalmente eu vou para casa e eu pego o carro depois. Mas quando eu chego em casa, meu telefone eu liga ou vem uma mensagem dizendo, ó, seu filtro de ar tá sujo. Ó, você quer fazer uma hidratação no seu couro? Ou seja, eu percebi que, não sei se de forma instintiva também ou estratégica, e com treinamento, você preparou a tua equipe de frente para vender serviços adicionais sem que o dono do carro tivesse esse interesse. Eu percebi que você implantou um sistema de um departamento comercial ativo. Eu queria que você falasse para a gente sobre como que funciona isso dentro do teu negócio. Então, as pessoas elas precisam ser bem remuneradas. Tá. Então, se você vai no supermercado comprar só a promoção, que é o arroz, o feijão, você não vai dar lucro para o supermercado. Verdade. Né? E o Lava Jato em si, eu descobri que só lavar carro não dá. Você não ia construir tudo que fez. Tanto é que hoje explodiu o mercado de detail, de detalhamento, de centro de estética automotiva, porque hoje na cidade eu perdi a conta. E subiu lá em cima o preço. O preço. Eu tive que até mudar um pouco a minha estratégia, porque eu vi que as pessoas queriam. E elas queriam, e eu não entendia isso, porque eu sempre fui um conservador. Tá. Então, quando o cliente chegava para mim e falava assim, Henrique, chegava de manhã, meu carro pode ficar o dia todinho, mas eu quero que limpe bem. Você pode caprichar, não pode cobrar aí. E eu, como conservador, eu achava como conservador, eu pegava o carro dele e cobrava o mesmo preço do outro. E as coisas foram mudando. Esse cliente pagava 3 até 5 vezes o valor de uma lavagem do carro, porque o que ele queria era a qualidade e não o preço. Era lavar com um pincelzinho interno. E aí eu falei, caramba, é isso mesmo? É, porque eu comprava a dor do cliente sem saber. Legal. Tanto é que uma vez eu levei uma bronca de um cliente, que ele foi lavar o carro numa segunda-feira e chegou para mim, pediu para lavar o carro completo na segunda-feira. Bacana, lavamos o carro dele completo.
lavou, encerou. Naquela época lavava motor, lavava chassi, falava assim, lavagem completa, era tudo. Quando foi na sexta-feira, ele voltou de novo e falou, quero uma completa. Eu falei, mas cliente, se o senhor fizer só uma lavagem simples, resolve, não precisa de completa. Ele falou assim, o dinheiro é meu ou seu? Uau. Eu falei, sim, senhor, me desculpa. Aquele dia eu aprendi, eu tive que mexer aqui no cérebro e me redirecionar ao mercado. O mercado foi me direcionando também, eu não fiquei perfeito da noite para o dia. Então, ouvir é legal. Então, as necessidades, os desejos dos clientes, às vezes, não é a mesma nossa. Tem gente que quer promoção, tem gente que paga 3, 4 vezes. Paga para não se incomodar. Quer um atendimento melhor, quer que você converse com ele, alguma coisa que ele quer falar para você, entendeu? Cara, genial. Hoje são quantas unidades? São 4. 4 unidades. É do grupo. Quantas pessoas no total? Dá 85 pessoas. Meu Deus. E de estratégia também, eu acabei de lembrar de uma que também fez muita diferença. Fala. Foi justamente na época desse computador, eu comecei a digitar a data de nascimento dos clientes. E aí, quando chegava, eu nunca gostei de fazer aniversário de funcionário no final do mês. Eu sempre gosto de fazer no dia. Eu compro um bolinho e canto parabéns. Eu acho que aniversário você tem que cantar no dia. Aí, o que eu fiz? Eu fazia, olha só essa estratégia. Eu pegava, naquela época não tinha WhatsApp, né? Eu pegava uma folha de papel e botava no envelope e botava que o cliente ganhava uma cera de brinde. Olha só, eu dava, mas eu queria receber. Então, por que eu dava a cera? Porque ele precisava lavar o carro. Então, a cera era de brinde. E botava no envelope e pagava um mototáxi. Para levar para o cara. E aí o mototáxi saía levando para os clientes. Todo dia ele pegava lá a folha. E o detalhe, agora que eu lembrei, agora que você vai rir mesmo. E o detalhe, era para entregar na hora do almoço, porque eu teria certeza que ele estaria em casa, porque naquela época ninguém comia em restaurante. Uau. E a estratégia foi pensada, entregava na hora do almoço. Bacana. E lá vai o cara, chegava, era Henrique também, o cara do mototáxi, entregava para os caras. Um belo dia, o telefone tocou, a minha funcionária me chamou, tem um cara brabo aqui, quer falar contigo. E falei, eu não sou muito chegado a resolver conflito, não, sabe? Vou mentir para você, não. Eu falei, rapaz, peguei o telefone. Olha só, rapaz, e o cara bravo. Que negócio é esse, rapaz? Que história é essa, rapaz, de mandar vir gente aqui na minha casa, rapaz? Que foi, senhor? E o cara gritando, falando alto. Que não sei o que, não sei o que. Isso é um absurdo. Eu falei, o que foi que fizeram no seu carro? Não foi nada no meu carro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o senhor me desculpa, tal, eu já estava nervoso. Ele, brincadeira. E o cara começou a chorar. E chorava e não parava, e soluçava e chorava. Eu falei, o que foi, meu senhor? O senhor está passando mal? Nem minha família lembrou que meu aniversário era hoje. Meu Deus. Rapaz, eu lembro isso como se fosse hoje. Que lindo. Que história. Que lindo, rapaz, que lindo. Eu falei, valeu a pena. Cada papelzinho que eu assinava com meu nome, Henrique. O cara chorando do outro lado, eu consegui achar um. Uau. Top. Cara, pra você ver, são 30 minutos que voam. Voa. Eu quero te fazer uma proposta pro senhor voltar. Pra gente conversar de novo e falar sobre mais coisas que eu acho que a galera também vai querer. Mas eu queria saber o seguinte: se a gente fosse deixar uma mensagem, uma palavra ou uma frase do Henrique que o mundo inteiro fosse ler se passasse em algum dia na tela do celular de todo mundo, que mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo, cara? Eu gosto de 2 frases, né? Que uma é de Confúcio, que ele fala que aquilo que eu ouço eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu faço, eu aprendo. Uau. Essa frase resume minha vida. Uau. E para que essa frase exista e que nós possamos ter sucesso na vida, é uma frase que diz assim, que nenhum caminho é longo demais quando se caminha com Deus. Uau. Henrique, adorei, parabéns, muito obrigado, que história linda, que sucesso incrível. Galera, segue a gente lá no Instagram, você que está vendo a gente aí. Sou o Daniel Pereira, Henrique Fragata, e esse foi o FogoCast dessa semana. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Que incrível. Agora toca a música. Pam, pam, pam.